No ano de 2020, por algum motivo desconhecido, os animais foram experimentados e o resultado disso foi o surgimento de criaturas conhecidas como mutos, seres antropomórficos e inteligentes que acabaram lutando contra os humanos e conquistando a Terra. E também existem os megamutos, que são essas criaturas só que muito mais gigantescas, com poder de destruição massivo e aparentemente não têm inteligência, apenas instintos mesmo. Esses que se abrigaram em tocas no subterrâneo e lá eles sobrevivem há 200 anos. E dentre esses humanos existia a Kipo, uma garota de 13 anos, que quando a sua toca é atacada por uma macaca gigante, ela acaba se perdendo do seu pai e se expondo pela primeira vez na superfície. E ali ela viveria muitas aventuras, faria amizades e inimigos e conheceria sobre a sua própria origem. Porque afinal a sua própria existência tem muita relação com os mutos e ela nem sabe disso. Ficou curioso? Bom, eu nem sabia que Kipo tinha uma história tão interessante e bem desenvolvida assim. Se eu soubesse, eu tinha dado uma chance para esse desenho antes. E se você não assistiu, eu também recomendo que você assista. Realmente não é só um desenho bobo na Netflix, mas sim uma animação que vale muito a pena. Beleza? Também quero convidar vocês a conhecerem a lojinha aqui do canal. Tem muita estampa legal por lá e é a melhor forma de você ajudar aqui o canal. E com isso dito, sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Kipo e os Animonstros. Então tudo começa no ano de 2020, quando alguma experiência dos humanos com animais sai do controle, criando os mutos que começam a dominar as cidades. Os humanos até tentam resistir no início, mas acabam perdendo essa luta. A única alternativa foi se esconder em tocas, lugares subterrâneos que eram os únicos onde eles estavam a salvo. E desde esse início existia o Dave, o muto que é um dos personagens mais engraçados da série. E acontece que no início ele lutou contra um humano para ficar com o ventilador de mão. E isso fez ele se tornar o líder da sua espécie. Só que um grupo de humanos malucos vão atrás desse ventilador porque aparentemente era muito importante para eles. E assim eles lutaram por muitos anos pelo ventilador. E o Dave foi o último da sua espécie a sobreviver. E assim se passaram muitos anos. E dentro de uma toca cresceu uma garota chamada Emília. Junto com o seu irmão Liam, eram treinados pelo seu pai, que era extremamente autoritário e tinha o desejo de voltar à superfície, destruindo todas as espécies de mutos. E ela com seu irmão acabou indo em uma missão na superfície para tentar coletar DNAs para experimentos. Só que o Liam percebeu que existiam mutos que não eram agressivos. Existiam alguns bem legais que ele acabou fazendo amizade e o seu pensamento sobre eles acabou mudando. Ele achava que os humanos poderiam coexistir com os mutos. Só que a Emília era 100% fiel à ideia do seu pai. Percebendo um perigo na ideologia do seu irmão, ela acaba o matando, voltando para a toca e dizendo que foram os mutos que o mataram, para só alimentar o ódio ainda mais dos humanos contra os mutos. E com essa frieza ela acaba se tornando a líder dos cientistas. E dentre esses existia um casal, Liu e Song Ok. Eles eram destemidos e determinados, indo sempre para a superfície onde eles estudavam, principalmente os megamutos. E a Emília comandou eles em um experimento onde eles tinham que isolar o mutágeno dos mutos usando um mandril comum chamado Hugo que não tinha sido afetado ainda. Acontece que eles têm sucesso nisso, transformando esse macaco em um muto. Só que eles não queriam que a Emília descobrisse isso porque ela usaria para acabar com os mutos da superfície. E nesse mesmo tempo a Song estava grávida e vendo que o experimento tinha dado certo com o Hugo, eles decidiram experimentar com o seu bebê ainda dentro da sua barriga para tentar criar um híbrido, pois eles acreditavam que se os humanos tivessem a mesma força dos mutos, eles conseguiriam se proteger vivendo na superfície. Porém, esse experimento começa a afetar a própria Song, que acaba entrando em quarentena para ninguém descobrir o que estava acontecendo. Só que nesse meio tempo a Emília descobre que o experimento deu certo com o Hugo, e imediatamente ela começa a experimentar com ele incessantemente, e o Liu sempre tentava visitá-lo na onde ele estava preso. Por
fim, a Emily acaba descobrindo que o feromônio do Hugo é capaz de controlar outros seres, uma habilidade que os mandrills teoricamente têm naturalmente e acabou sendo amplificada com os seus novos genes. E agora o plano do casal era fugir antes da sua filha nascer e levar o Hugo junto com eles. Porém, a Emily acabaria descobrindo isso antes deles conseguirem escapar, e por conta de todo esse estresse, a Song acaba tendo a Kipo naquele mesmo dia e ela sacrifica para que o Liu junto com ela consigam fugir enquanto ela se entrega. E tudo sai ainda mais do controle porque a Song acaba se transformando em um Megamuto, uma macaca gigante, que inconscientemente acaba destruindo toda a toca, e no meio dessa confusão o Hugo acaba sendo deixado para trás. Só que a doutora Emily acaba usando os seus feromônios para conseguir controlar a Song. O Hugo então tenta sobreviver sozinho, mas o mundo é muito cruel, sendo agredido por um grupo de mutos, mas usando seus feromônios para conseguir ganhar a batalha, e assim ele ganha respeito. Já o Liu também tenta sobreviver junto com a Kipo, que demonstra ser muito efetiva para o motivo que eles a criaram, usando seus poderes para defender ela e seu pai. E eles também se reencontram com o Hugo, que realmente achando que eles tinham abandonado, fica muito agressivo e o Liu recua, fazendo ele acreditar de vez que tinha sido trocado pela Kipo. E isso nutriria um ódio que cresceria rápido, usando seus feromônios para controlar o seu grupo e jurando vingança contra os humanos, assumindo uma nova identidade como Scarlamane, idealizando um mundo onde os mutos viveriam e ele seria o rei. O Liu conseguiria escapar, viveria um tempo na superfície junto com as cabras, mas ao fim encontraria uma nova toca para morar. E nela a Kipo cresceria sem ao menos saber as suas origens. E seu pai a incentivava com coisas de ciências, e ela cresceu sendo muito curiosa e entusiasmada, amando principalmente as estrelas. O seu maior sonho seria conseguir vê-las um dia, e ela viveria feliz, em paz e tranquilidade todos esses anos, até que a doutora Emily acaba encontrando a sua localização e vai atrás dela para conseguir controlá-la, assim como a sua mãe, a usando para atacar a sua toca. E o Liu até tentou lutar contra o controle mental dela, mas os feromônios do Scarlamane eram mais poderosos. E assim ela começa a destruir tudo, e o Liu tenta mandar a Kipo o mais longe possível, caindo em uma corrente de água que a leva até a superfície. E é exatamente aqui onde verdadeiramente começa o desenho. A Kipo achava que se ela olhasse para o sol ela ficaria cega, mas logo ela descobre que não. Aquele mundo todo destruído e desconhecido podia causar medo, mas logo a Kipo começaria a ver a beleza nele, se encontrando com um pequeno muto porquinho que ela nomeia como Mando, e também descobriria que existiam outros humanos vivendo por lá, como é o caso da loba. Quando ela era pequena, ela tinha perdido a sua família e foi adotada por uma família de lobos. Ela teve muita dificuldade para se enturmar porque ninguém queria ficar perto dela, e quando um ano se passou e ela finalmente estava conseguindo se enturmar, fazendo uma melhor amiga chamada Margaret. Porém, o dia da caçada chegaria e a presa seria ela. E assim ela teria que lutar contra toda a sua família e também a sua melhor amiga. Não sabemos exatamente o que aconteceu nesse dia, mas desde então ela usa uma pele de lobo, que provavelmente é de um dos seus ex-familiares. E assim ela aprendeu a se virar sozinha naquele mundo. E a Kipo também conheceria o Benson, um dos últimos membros dos Fantásticos, que é esse grupo de humanos que querem roubar de volta aquele pequeno ventilador que estava com o Dave. E assim os dois lutariam, cairiam nas suas próprias armadilhas e acabariam se conhecendo melhor, vendo que na verdade eles tinham muito em comum, tornando-se então amigos no final das contas. E junto com eles, depois de algumas aventuras, ela consegue voltar aonde estava a sua antiga toca, comprovando que não havia corpos por lá, então eles conseguiram fugir de alguma maneira. E agora eles são atacados por gatos lenhadores.
que conseguem capturá-los, mas a Kipo acaba conseguindo escapar e encontrar o líder desses gatos que estava desaparecido. Afinal, sua árvore de arranhar tinha sido roubada e ele estava atrás dela. Mas com a ajuda da Kipo, ele acaba voltando e eles acabam sendo bons aliados. Porém, eles estavam indo atrás de um Megamuto que acabou sendo a própria mãe da Kipo. Só que nem ela sabia disso por enquanto. Então ela usa a música para tentar acalmá-la e acaba dando certo. Talvez ela já tivesse sentido que aquela era sua filha. E por fim, os gatos resgatam a sua árvore e fazem as pazes com as serpentes. E outro antagonista bem recorrente é o Jamak, esse sapo de terno que arruma muita confusão e acaba sendo capturado pelos lobos de Newton. Esses lobos que a Kipo acabou se aproximando, mas logo perceberia que eles trabalhavam para o Scarlamane. Então eles decidem fugir e ela libera também o Jamak. Nessa fuga, a Kipo acaba ativando a sua visão noturna de Muto, o que dá vantagem para eles conseguirem fugir. E ela também acaba vendo uma mensagem secreta que ela acredita ser do seu pai e começa a tentar decifrá-la. E era aniversário da Kipo, então Benson decide presenteá-la com uma volta no parque de diversões, tentando mostrar que não existia apenas maldade e sofrimento na superfície. Tudo correu tão bem que a Kipo acabou interpretando mal a atitude dele, tendo uma química ali e se declarando para ele. Porém, ele revela que na verdade ele é gay. Não poderia correspondê-la dessa forma, mas continuariam sendo bons amigos. E nisso eles são atacados, e graças ao braço mútuo da Kipo, eles conseguem se salvar. Nesse meio tempo, a loba acaba encontrando uma carta que era do pai da Kipo para ela, com um mapa mostrando onde estava a nova toca, mas entregar isso significaria perder a Kipo. Então a loba decide não entregá-la. E seguindo viagem, eles começam a ter vários sonhos malucos. E esse era causado por Tad Mulholland, essa entidade que queria sugar a energia deles. A Kipo acaba sonhando com seu pai e sua mãe, e as duas revelando ser metade mutos, expondo isso para a sociedade que teria que aceitá-las. A loba acaba conseguindo sair desse seu sonho, resgatando a Kipo também, e assim eles conseguem fugir. E por fim, a loba entrega a carta para a Kipo. E claro que ela fica muito furiosa por ela não ter entregado a carta antes, mas ela acaba entendendo que a loba estava com medo de perdê-la. O Scarlamane acaba convocando as suas tropas e seguindo mais uma pista do seu pai. Eles acabam em um cânion de lixo, onde há vários guaxinins que amam malhar. E nisso a Kipo consegue recuperar a lancheira usando seus pés de mutos. E nela havia um óculos para conseguir mais pistas. E a loba acaba vendo o braço mútuo da Kipo e fica bem desestabilizada, pois tudo isso lembra o seu passado com os lobos. E no meio dessa confusão, a Kipo acaba sendo capturada pelo Jamak. Ela também tem muito medo das suas mudanças. Afinal, o que era para ser uma puberdade normal, está sendo a revelação de vários poderes que ela não sabia que tinha. Ela então acaba conseguindo escapar do Jamak, se reencontrando com a loba que estava tendo mais flashbacks agora com os lobos Newton. E depois de resolver toda essa confusão, elas conversam novamente, expondo seus medos e se acolhendo mais uma vez. E por fim, seguindo as pistas do seu pai, depois de mais algumas confusões, a Kipo finalmente se reencontra com ele. Só que justo nesse momento, o Scarlamane consegue vê-los, descobrindo aonde é a entrada secreta dessa nova toca. E não dá nem tempo deles interagirem direito com os outros humanos, que eles já são atacados pelo Scarlamane. Enfrentando o seu exército, o Leo acaba se reencontrando com o Scarlamane, e ele consegue capturá-lo, quase conseguindo capturar a Kipo também, mas ela consegue fugir. Ela, junto com Dave, buscariam seu pai, enquanto a loba e o Benson ficariam para trás junto com os humanos. E o Benson acabaria tendo uma quedinha bem grande, na verdade, por um garoto chamado Troy. E nessa busca, a Kipo acaba se reencontrando com a Mega Macaca, usando a música mais uma vez, mas por fim conseguindo liberá-la, cortando o seu colar de controle, se tornando verdadeiramente amigas. Chegando finalmente no covil do Scarlamane, a Kipo consegue confrontar o seu exército e chegar até o seu pai. E devido à situação, a Kipo com aquele braço gigante de Muto não tinha mais o que esconder. O Leo acaba contando toda a verdade para ela, de que na verdade ela é um experimento e ela seria a única capaz de deter o Scarlamane. Só que nesse momento chegam os reforços que conseguem capturar de novo o seu pai,
enquanto a Kipo escapa com o Dave. Mas pelo menos ele deu um caminho para sua filha, que seria buscar as cabras. Esses seres místicos e bem poderosos que seriam capazes de ajudá-la a controlar os seus poderes. Usando uma técnica de espolar perigos enquanto ela tem que fazer queijo, ela começa a perceber os instintos das suas transformações. Entendendo isso, ela por fim consegue dominá-la, mas também descobre o perigo de que se ela se transformar 100%, ela poderia nunca mais voltar à sua forma humana. Mas ela sabia que nessa situação a única coisa que poderia salvá-la seria ela se apegar a algo que faça ela se relembrar de quem realmente ela é. E assim ela decide ir até a sua antiga toca, não a qual ela viveu com seu pai, mas sim a toca na qual ela nasceu. E no meio do caminho ela acaba se encontrando com lontras teatrais, esses que a sua apresentação é toda em torno da Kipo e seus amigos. Então ela usa essa oportunidade para se disfarçar e ir atrás de informações da sua antiga toca, se reencontrando também com o Jamaki, que tinha se redimido e virou um mero limpador de pratos. E depois de fazer uma apresentação com as lontras, a identidade deles acaba sendo revelada e eles seriam jogados ao mar se não fosse pelo próprio Jamaki, que os ajuda, e as tropas do Scarlamane acabam aparecendo, e a Kipo acaba ajudando essas pessoas que acabaram de querer o mal dela, mas no fim dá tudo certo. O Jamaki continua com as lontras teatrais e por sua atitude a Kipo acaba ganhando o mapa que levaria ela até a sua antiga toca. E no caminho a Kipo e a loba acabam tendo um momento juntas, onde elas visitam o lugar em que ela sobreviveu depois de escapar da sua família de lobos, tendo bons momentos e escapando de escorpiões mutantes. E lembra do Mulholland? Aquela entidade que queria matá-los na temporada passada? Pois bem, ele também se redimiu e agora seria um aliado delas. O que é muito bom, pois ela é muito forte e útil. Mas enfim, depois de tanto caminhar, eles finalmente conseguem chegar na antiga toca, que está completamente destruída e coberta por algo misterioso que parece queijo. E por muita sorte, a Kipo acaba encontrando um livro que os seus pais fizeram contando toda a sua história, de como ela foi um bebê híbrido experimental, e ela adora isso. Mas enfim, aquela gosma estranha acabaria se revelando como uma entidade que queria fazer com que eles ficassem ali para sempre com ele. E eles acabam sendo ajudados pelo Mulholland, conseguindo escapar e levar o livro consigo, encontrando uma foto muito bonitinha dos três juntos. Ela bebezinha já com seus poderes, mas também percebe que o braço da sua mãe estava diferente, percebendo que a Mega Macaca poderia ser a sua mãe. Esta que depois que foi liberta do seu colar pela Kipo, continuou fugindo por todo esse tempo, mas por fim ela acaba sendo capturada pelo Scarlamane. E ao ver isso, a Kipo não consegue manter as suas emoções, finalmente se transformando completamente. Só que indo atrás da sua mãe, ela acaba encontrando um grupo estranho de humanos no caminho, e nessa confusão ela acaba perdendo o seu controle. A sorte é que o Ben só conseguiu usar a foto que ela tinha para conseguir fazê-la voltar ao normal. E nesses humanos estava a própria Emilia, que omite a sua verdadeira história, ganhando a confiança da Kipo e a treinando para controlar a sua forma jaguar por um tempo. O que não deu muito certo, mas uma hora que ela precisou resgatar o Benson, ela se transforma e mais uma vez ele usa a foto da sua família para ela voltar ao normal. E vendo que isso deu certo, ela se sente confiante para ir resgatar a sua mãe. Então temos um breve momento muito emocionante, mas é claro que o Scarlamane apareceria e levaria a Kipo. Ela se reencontra mais uma vez com o seu pai, e o Scarlamane conta sua história de origem para eles. E isso esclarece muita coisa para a Kipo. Ela sente empatia pelo que aconteceu com ele, se aproximando e tentando conversar com ele, dizendo que ele não precisava controlar todas as espécies para ele se sentir amado. Tinha outras formas de fazer isso. E aparentemente ele ouviu ela por um instante. E quando chega o dia da sua coroação, temos um suspense parecendo que ele realmente iria se redimir, dizendo que ele tinha pensado naquilo que a Kipo tinha dito para ele. Então ele decide dar duas opções para todos. Ou eles o elegiam como seu rei e juravam lealdade a ele, ou então eles virariam estátuas. O que ele gostava mesmo é de ver os humanos sofrendo. Só que ele usa os seus feromônios em todos eles, dá a sua ordem, porém eles não obedecem. Pede então para Song atacar a Kipo, mas ela também não obedece.
Isso porque a Kipo tinha dado a ela uma água que continha o Mulholland, e este conseguiu interceptar dentro do seu cérebro, a libertando de qualquer controle mental. Usando isso na própria reserva de feromônio do Scarlamane, ela consegue vencê-lo estrategicamente. E assim o contra-ataque começa, pedindo para sua mãe resgatar o resto dos humanos, enquanto eles lutam contra o Scarlamane. Só que no meio dessa confusão, o Benson acaba perdendo a mochila onde estava a foto da família da Kipo. Scarlamane começa a inundar aquele lugar para simplesmente transformar todos em estátuas. E a Kipo não vê outra saída a não ser de se transformar em jaguar. Ela junto com sua mãe tentam derrubar uma árvore, mas a força delas combinadas não é o suficiente. Seus amigos e todos ali estavam prestes a morrer. E nesse instante de necessidade, a Kipo acaba se transformando ainda mais, na sua versão verdadeiramente mega muto e muito forte, conseguindo salvá-los, porém a Kipo não poderia voltar à sua forma humana. Mas os seus amigos acreditam muito nela, e lutando dentro da sua própria mente no maior estilo Naruto, a Kipo consegue vencer o seu lado selvagem com a ajuda dos seus amigos, voltando ao normal, e o Scarlamane acaba sendo preso pelos gatos lenhadores. Tudo parecia estar bem, mas a Emilia seguia com o seu plano. Ela se encontra com os humanos que fugiram do Scarlamane e consegue convencê-los a se juntar a ela para acabar com todos os mutos, para não ter mais a chance de nenhum deles controlá-los novamente. E assim o tempo acaba passando. A Kipo e seus amigos agora vivem junto com os gatos lenhadores, e junto com a sua mãe ela procurava a Emilia, porque literalmente todos os humanos tinham desaparecidos, além de vários mutos também. Alguma coisa muito estranha estava acontecendo. Então a Kipo decide chamar uma reunião entre as tribos dos mutos. Porém eles não se dão nada bem. Eles só começam a brigar e as coisas pareciam que não iam dar nada certo. A Kipo fica muito triste com isso e vai buscar um conselho de nada mais e nada menos do que o próprio Scarlamane. E ele diz que a única coisa que os controlaria seria o medo, que é exatamente o que ele fazia. Só que ela não queria seguir por esse caminho. E vendo os bebês de cada uma das espécies brincando sem ao menos se importar, surge uma pequena esperança na Kipo. Só que nesse momento eles são atacados por caranguejos gigantes, que eles conseguem derrotar, mas ter mutos marinhos caminhando ali pela terra simplesmente não faz sentido nenhum, e a Kipo sabe que a única explicação seria a Emilia. O que era verdade, pois ela fugiu para o mar e estava sequestrando mutos para experimentar com eles, tentando criar uma vacina que façam eles voltar à sua forma original. A Kipo e seus amigos então vão atrás dela e acabam encontrando o seu barco, onde os humanos estão vivendo felizes, pois são facilmente manipulados. A Kipo então encontra o laboratório com os mutos, conseguem resgatá-los, mas uma explosão acaba acontecendo denunciando que eles estavam ali. A Emilia a confronta e, para a infelicidade da Kipo, todos os humanos estão do lado dela. Então ela não vê outra escapatória a não ser fugir, conseguindo pelo menos levar os mutos junto com ela. E a Emilia acaba saindo na vantagem nisso, porque apesar de tudo, uma parte do pelo da Kipo acaba ficando ali no barco, o que seria extremamente útil para ela conseguir criar uma vacina. E o que restaria para a Kipo seria conseguir unir as tribos dos mutos, o que ela consegue pelo menos com os gatos e as serpentes, mas muitos continuam receosos e com o pé atrás por conta do Scarlamane estar ali junto com eles. Então a Kipo tenta fazer com que ele se redima e peça desculpas, mas seria uma missão quase impossível. E quem aparece também é a Margot, a ex-melhor amiga da loba que acabou querendo comê-la. E é claro que a loba vai com sangue nos olhos atrás dela, mas ela não foi ali apenas para se desculpar, mas sim conta que ela foi interceptada pela Emilia e ela conseguiu sequestrar o seu irmão. E ela tinha vindo para pedir a ajuda deles para resgatá-lo, o que surpreendentemente a loba acaba aceitando. O Benson então vai junto com ela, enquanto a Kipo fica para tentar resolver a questão com Scarlamane. E apesar de ser muito difícil, a Kipo continua tentando ensiná-lo que as pessoas podem gostar dele genuinamente, e não só porque ele está as ameaçando de morte. E surpreendentemente ele consegue fazer um pedido de desculpas público, que surpreende todo mundo e acalma as coisas por enquanto.
Já o Benson e a Loba ficam caminhando por todos os lugares e tudo acaba sendo uma armadilha da própria Emília, conseguindo sequestrá-los e mandando uma mensagem para a Kipo que ela deveria se render para não machucá-los. Era uma situação muito delicada. E para piorar, o Mulholland aparece e diz que a Emília finalmente conseguiu criar a vacina, tendo por enquanto apenas 2 amostras que poderiam acabar com tudo se ela acertasse a Kipo. Então, com a ajuda do Mulholland, a Kipo imagina diversos cenários em que ela enfrentaria ela, mas em todos eles ela acabava sendo atingida. Mas o tempo estava acabando e não tinha mais opções para a Kipo. Então ela vai mesmo assim e o previsto acaba acontecendo. A Emília consegue atingi-la com a sua vacina, ela perde os seus poderes e agora ela tinha tudo. A Kipo fora do seu caminho, todos os seus amigos sequestrados por ela, e assim ela conta todo o seu plano de limpar o mundo onde ela poderia governar. Só que a Kipo acaba surpreendendo ela, pois ela já previa que isso acontecesse, se protegendo com o tronco e ganhando tempo ouvindo ela, enquanto o seu pai roubava a 2ª dose da vacina. Então, sem mais o que poder fazer e na desvantagem, a Emília acaba fugindo. Essa batalha, os mocinhos acabaram ganhando. Bom, mais ou menos porque o Jam Jam acaba sendo atingido pela vacina, dando seu último adeus enquanto ele é consciente. Ele perde seus poderes e volta a ser um gato normal, que pra falar a verdade é bem fofinho. Então eles voltam para a toca e o Leo acaba utilizando a vacina que ele roubou da Emília para reverter a transformação da Song, o que acaba dando certo e a Kipo pela primeira vez pode finalmente conhecer a sua mãe. Essa que seria muito útil, pois poderia resolver o problema das vacinas, mas 13 anos se passaram com ela dentro de um corpo de um mega muto que não tinha muita inteligência. Então sua mente não é a mesma de antigamente e ela tem muitas dificuldades. Mas pelo menos ela tem o apoio da sua filha, que está amando muito ter uma mãe. Porém a Emília está avançando rapidamente com seu exército e a Kipo tem a ideia de proteger a sua base usando a Era da Morte, que é mortal para qualquer um que a toque a não ser pelas abelhas eletrônicas. Então elas vão pedir ajuda a elas. Só que as coisas não saem muito bem e eles acabam tendo que fazer uma apresentação de dança para conseguir conquistar a sua confiança. E com o discurso da Song eles conseguem a ajuda das abelhas, criando o paredão dessas plantas e reunindo a maior quantidade de mutos para se protegerem. Porém as cabras preveem que o plano da Kipo vai fracassar. Ela está bem confiante, mas as cabras estavam certas. Por um momento parecia que dá certo, mas elas começam a tirar essas plantas. Então a Kipo tem que pensar em um novo plano rápido. Os mutos até queriam lutar, mas a Kipo preferiu montar várias armadilhas não mortais, o que surpreendentemente acaba dando certo. E assim eles ganham uma grande vantagem. Até mesmo a Emília acaba sendo presa na jaula do Scarlaman. Só que as coisas vão por água abaixo muito rápido. Seus capangas conseguem tirá-la dali e seguir com o seu ataque com toda a força, conseguindo transformar vários mutos na sua forma primitiva. Então a Kipo não vê outra saída a não ser se transformar em um Mega Jaguar. Só que ela vira um alvo fácil e quando a Emília acerta a vacina nela, nada acontece. Afinal, a Kipo é imune por ser o seu próprio DNA. E assim a Emília se vê obrigada a fugir mais uma vez, porém o estrago que ela fez foi grande. A Kipo quase vai atrás dela por vingança, mas os seus amigos a impedem, lembrando que atentar com a vida de qualquer ser é errado, mesmo que ela tenha feito tanto mal para eles. E a situação da Emília não estava boa. Ela volta para o mar para planejar um novo ataque, mas os seus próprios aliados estão com o pé atrás com ela. Afinal, eles tinham sido massacrados e a Emília não podia fazer nada contra a Kipo. E nesse momento de maior fragilidade, a Kipo acaba aparecendo no barco e conversando com os humanos. Afinal, ela foi convencida de que a única maneira de acabar com isso seria fazer as pazes. Os humanos e os mutos deveriam viver em harmonia e ela, como uma híbrida dos dois, deveria buscar isso, propondo que eles fizessem um baile, uma festa entre as duas espécies. E incrivelmente, os humanos acabam concordando com isso. E por não ter mais nenhuma vantagem, a Emília aceita também. Só que agora são os mutos que não têm interesse em fazer as pazes. Afinal, eles tinham quase matado todos eles há poucos instantes atrás. Mas a Kipo decide fazer a festa de qualquer maneira, e mesmo com alguns problemas, ela faz isso do seu jeito. E o Scarlaman, que já é bem mais vivido,
sabe que a Emilia não tinha se redimido, decidindo ir atrás dela por conta mesmo. A loba acaba percebendo isso indo atrás dele, mas ela também pensava assim como ele. Então os dois acabam se juntando. E eles vão muito bem nessa sua missão, conseguindo pegar um dos maiores capangas dela, mas por fim percebem que o que eles estavam fazendo não estava certo, decidindo então confiar plenamente no plano da Kipo. E eles voltam bem na hora do baile, momento tão esperado onde os mutos e os humanos começam a fazer as pazes. Tudo estava parecendo um final feliz perfeito, mas é claro que a Emilia acabaria aparecendo para acabar com a festa, disparando a vacina anti-mutos no ar, mas agora os mutos tinham novos amigos que ajudariam eles a se proteger. Essa era a verdadeira prova de que eles queriam seu bem. E depois de tudo que essa mulher fez, a Kipo continuava achando que ela poderia mudar. Ela tinha esperanças de que ela visse o lado dos mutos e que até mesmo ela pudesse viver feliz nesse mundo onde os dois convivessem juntos. Mas para Emilia isso era inconcebível. Ela usa então o DNA de um mega muto morsa que ela pegou e aplica nela mesma para virar um monstro gigante. Ela prefere se transformar naquilo que ela mais odeia do que imaginar um mundo onde ela vivesse em paz com eles. E por algum motivo essa transformação da Emilia é extremamente poderosa. A Kipo não consegue detê-la e nem mesmo com a ajuda dos seus amigos isso acontece. E com a Kipo completamente derrotada, a Emilia daria o seu último golpe quando Scarlamane aparece para salvar tudo, se sacrificando e fazendo com que ela perdesse completamente o controle. A sua forma mútua assume o seu lugar, e esta estava completamente apavorada com o que estava acontecendo e acaba fugindo. A Kipo com seus amigos vão atrás dela, e mesmo sabendo que deixá-la nessa forma seria até mesmo mais seguro, a Kipo não acha que isso é um destino justo a ela, usando o seu antídoto para transformá-la de volta em humana. Ela realmente insiste no erro de encontrar bondade nela, mas mais uma vez ela a atrai, tentando golpeá-la, mas acaba sendo presa para viver o resto da sua eternidade com essa entidade que parece uma gosma, mas que vai prendê-la ali para sempre. Eles então voltam e se encontram com Scarlamane, que está gravemente ferido. Ele usa suas últimas palavras para finalmente se reconciliar com Leo e com a Song e assumindo seu verdadeiro nome como Hugo, se despedindo desse mundo como um verdadeiro herói. Uf, que cena emocionante! Vemos então um futuro de 5 anos depois, onde os mutos e os humanos convivem em harmonia. O Benson realizou seu sonho de abrir um restaurante que ele gerencia junto com o seu namorado. A loba ficou com uma família de mega cachorros que são bonzinhos e a Kipo pôde viver finalmente tudo que ela sonhou. Lembrando sempre do sacrifício de Scarlamane, todos podiam finalmente viver juntos em paz nesse novo mundo. E assim, meus queridos, é como termina Kipo e os Animonstros. E eu espero que vocês tenham gostado desse resumo. Se não deixaram, deixe o seu like de despedida aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Aquele grande beijo no seu coração de melão. E tchau!